Boa tarde. Hoje vou fazer uma inovação, mais uma vez. Ao invés de fazer uma leitura do Evangelho, eu vou fazer aqui de bilhetes fraternais. Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão. Essa edição aqui comemorativa dos 40 anos de fundação. O item 23, a outra vida. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Victor Hugo. Vemos frequentemente as pessoas se referirem à outra vida quando querem fazer considerações sobre a vida espiritual, como se fosse algum dia viver uma outra vida. A vida, contudo, é uma só, desenrolando-se em vários planos existenciais. A vida de além-túmulo é a mesma vida. As diferenças que existem ficam por conta dos ambientes em que se vive e a forma pela qual se encaram as experiências vividas. Outro ângulo deste mesmo assunto nem sempre é notado. Se vivemos no plano carnal, podemos vivenciar as experiências do corpo buscando direcioná-las sob o ponto de vista espiritual. De modo igual, aqueles que estão na esfera espiritual muitas vezes enfrentam um novo estágio a que foram chamados pelas leis da vida, tentando trazer para ele as lembranças e os padrões já vivenciados no plano físico. Assim, as chamadas duas vidas, sob esse aspecto, se confundem. Ao trazermos essas considerações, desejamos propor a reflexão sobre a forma pela qual estamos vivendo as nossas atuais experiências. Concitamos ainda os companheiros do plano físico a viverem as suas experiências de tal modo que de cada acontecimento, de cada situação, seja extraído o respectivo conteúdo espiritual, porque nele encerram-se as lições indispensáveis para o nosso progresso. Viver a vida enquanto na esfera carnal, mensurando as suas causas e consequências espirituais, é dever de todo aquele que já despertou para os ensinamentos das leis divinas. A vida é uma só. Busquemos vivê-la intensamente, elegendo a caridade e a fraternidade como únicos móveis das nossas ações. Bem clara a lição, né? Eu queria acrescentar aqui, rapidamente, eu não lembro agora onde foi que eu ouvi essa comparação, mas comparemos aí a passagem chamada morte a uma viagem. No porto ficam os amigos, parentes, conhecidos, chorando, outros alegrando, acenando enquanto o navio parte. O navio seria nós, né? Quando desencarnamos. Estamos fazendo uma viagem. E do outro lado do mar, sabendo que o navio há de chegar, estão amigos, parentes, conhecidos, alegres, emocionados a nos receber do outro lado, né? Achei interessante aqui essa colocação dele quando fala que a vida é uma só. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com saúde, que possamos na tarde de hoje ouvir, assimilar, tentar colocar em prática tudo aquilo que ouvirmos hoje. Pedir nossa bênção, Mãe Maria Santíssima, que nos proteja, nos guie,
nos ampare. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Todo mundo bem? Esse seja um mês aí do nosso último encontro, da nossa última conversa. Que a paz de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar morada em nossos corações, abrindo as portas, abrindo os caminhos, trazendo paz, sabedoria e muita alegria de viver. Um dia desse, o irmão Paulo estava conversando comigo aí se eu tenho feito esse trabalho de explanação, de reflexão, né, em outras casas, e eu, na verdade, estou aqui na nossa casa e uma vez por mês em outra casa, que é lá na Casa do Caminho, na cidade ocidental. E um dia desses, a irmã que coordena a casa tinha me pedido para poder fazer um estudo doutrinário, e eu, por uma questão mais de convicção mesmo, ainda não me sinto muito à vontade para fazer estudo doutrinário. Eu acho que tem irmãos que são mais bem preparados. Eu gosto sempre de trazer uma leitura do Evangelho e da nossa condição de cristão diante da vida. Eu busco refletir, porque os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos, né? Então eu busco trazer essa reflexão do Evangelho no sentido de buscar ser um cristão na prática. E nos dias de hoje, em que temos assistido tanta barbaridade, tanta coisa que se faz em nome de Deus, em nome de Jesus, inclusive, eu acho que é muito oportuno e muito importante que nós tenhamos esse momento de reflexão diária na nossa vida, de como tem sido a nossa postura mesmo enquanto cristão. E no mês passado nós falamos, né, sobre o Cristo revolucionário, e hoje eu gostaria de conversar com base nos acontecimentos do que tem acontecido nos últimos tempos no nosso país e na nossa sociedade, o que significa o cristão diante da justiça. Qual que é o nosso papel enquanto cristão no exercício diário da nossa cristandade, do nosso evangelho aplicado diante das dificuldades, diante das injustiças da vida e da sociedade. Muito se fala hoje, nesses tempos de intolerância religiosa, nesse conflito que existe, que é um conflito, aparentemente conflito, né, entre o que seria a salvação pela fé ou pelas obras, né? Aparentemente haveria um conflito. Você se salva pela fé, se você se converte, se você se batiza, se você ergue a mão lá no templo evangélico naquela hora do ápice, né? Quando está todo mundo tomado de tanta emoção, depois de pregações às vezes muito bonitas, e aí os nossos irmãos pentecostais, protestantes, têm esse hábito, né, de nesse momento, quem vai se entregar, né? Quem é que vai entregar a sua vida para Jesus? Quem é que vai se converter? Quem é que vai aceitar a salvação? E aí a gente se faz essa pergunta, né? A salvação, ela se dá pela fé, basta você crer, basta você se converter, basta você se batizar e a salvação vem, ou a salvação se faz pelas obras, por aquilo que você realiza? Essa semana, por ocasião do desencarne do jornalista Boechat, a esposa dele fez um comentário muito interessante, que ele era um homem ateu, mas que gostava muito de ajudar as pessoas, né? Era uma pessoa que praticava muita caridade, gostava muito de ajudar as pessoas, era uma pessoa empática. E aí eu me lembro que uma pessoa comentou na página dela que não adiantava nada ele ser uma boa pessoa se ele não acreditava em Deus. Então, assim, a gente vive tempos realmente muito complicados, né? Esse aparente conflito existe porque em alguns momentos das cartas de Paulo ele faz essa exaltação à salvação pela fé. E Paulo, a gente não deve esquecer que ele era um doutor da lei. Então, na carta aos Efésios, por exemplo, no capítulo 2, versículo 8, ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé.
e isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Mas o evangelista Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala na carta dele, capítulo 2, versículo 17: assim também a fé, se não as tiver obras, é morta em si mesmo. A gente costuma reduzir isso e falar: fé sem obras é morta, está na epístola de Tiago. E aí a gente fala: é importante saber se a salvação da gente se dá pela fé ou pelas obras. Essa distinção ela é tão importante que ela foi uma das causas da reforma protestante, da separação de parte do clero católico, que resolveu aderir às ideias de Martinho Lutero, justamente em função do que seria uma corrupção da Igreja Católica dos princípios evangélicos e um apoderamento dos textos bíblicos, Então os protestantes eles fizeram a reforma, dentre outros motivos, para que tivessem o direito de ler a Bíblia. Eles faziam as traduções das traduções da Bíblia, distribuíam, faziam a leitura em conjunto dos evangelhos, porque naquele tempo esses livros para a Igreja Católica deveriam ser restritos, o acesso a eles deveria ser restrito ao clero. Então a gente vai observar que não tem conflito entre aquilo que Paulo diz e aquilo que Tiago diz. O que Paulo dizia, na verdade, é que depois que se tem um encontro com Cristo, depois que se tem um encontro com o Evangelho, a transformação que acontece na vida da pessoa, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que para ele é impossível alguém ter um encontro com Cristo como ele teve e não se transformar enquanto ser humano. Tiago diz a mesma coisa, de uma maneira diferente, que se a pessoa realmente tem fé, ela age de acordo com a sua própria fé, e isso vai se traduzir em obras, vai se traduzir no dia a dia, vai se traduzir na maneira com que ela lida com o seu semelhante. Então nós somos espíritas, nós sabemos que nesse momento a nossa experiência evolutiva ela está na matéria. Então a nossa evolução espiritual ela vai se dar a partir do nosso trato com a matéria. A gente fala sempre aqui que é muito fácil agir como Jesus. O difícil desafio da nossa existência é reagir como Ele. Porque para agir como Ele, a gente se condiciona, a gente vai para a igreja, vai para o templo, vai para o centro espírita, a gente veste a melhor roupa, inclusive a melhor roupa espiritual, a gente tem um trato afável com os irmãos, com as pessoas, mas trabalhar a nossa evolução na matéria significa como que a pessoa é no mercado, como que a pessoa é no trabalho, como que a pessoa é no trânsito, como que a pessoa é quando alguém dá uma resposta atravessada para ela, como que essa pessoa é quando ela é contrariada, como que essa pessoa é se o mendigo, por exemplo, se aproxima dela de uma maneira rude, como que ela reage, A gente tem sempre que ter em mente o episódio lá da mulher acusada de adultério. O mais surpreendente para aquela sociedade foi a reação inesperada de Jesus. Como era inesperada para as pessoas as reações que ele tinha quando ele foi provocado a respeito do tributo, sempre que ele era tentado, que ele era provocado, ele tinha uma reação que mostrava o que era o melhor lado dele. Então Paulo, ele fala desse encontro transformador com Jesus, quando ele coloca qualquer pois, então ele coloca aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o exercício do cristão perante a justiça, perante o dia a dia, exige de nós ter sempre em mente, em todas as nossas atitudes, face ao próximo, face à vida, face tudo aquilo que nós fizemos, naquilo que a gente bate sempre, que são os 6 principais ensinamentos que Jesus deixou, e que sintetizam toda a estrutura do Evangelho e todo o apostolado dele, que são amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar cada criatura que Ele colocou aqui nesse planeta, entender que cada criatura tem o seu papel no universo, cada planta, cada animal, cada inseto, cada ser humano, independentemente da raça, da opção afetiva que essa pessoa fez, da cor, da condição social, do idioma que ela fala, das opiniões políticas que ela tem. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é enxergar o Criador em cada criatura. É preciso nos reconhecer, e o segundo mandamento é amar-se, se amar, porque é preciso nos reconhecer como uma centelha da luz divina, como um pedaço de Deus que foi posto aqui nesse mundo para que pudesse evoluir. O Frei Leonardo Boff tem uma frase muito bonita,
e ele disse que um dia nós estivemos todos no coração das grandes estrelas vermelhas, né? Essas estrelas explodiram, criaram os universos, criaram os planetas, criaram todos os elementos que tem dentro dele, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, e isso faz parte da composição dos nossos corpos e de tudo que existe. Então, se um dia nós estivemos lá no coração das grandes estrelas vermelhas, foi porque nós fomos postos aqui nesse mundo para brilhar, viver com brilho, viver com decência, viver com dignidade. E essa condição de aceitar o nosso momento evolutivo e prosseguir caminhando, tendo um olhar empático, um olhar acolhedor, é que faz de nós seres perfectíveis na criação. Então, nos amar é uma condição essencial para que a gente possa cumprir o terceiro mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Enxergar no outro também um irmão e uma centelha divina da criação. Olhar para o próximo, amar o próximo como a si mesmo, é em si já exercitar o quarto mandamento, que é fazer ao outro somente aquilo que eu gostaria que me fosse feito. É impossível você amar alguém se você pratica com ela algo que você não admite para com você. Então, isso é uma postura incoerente. O quinto mandamento seria perdoar sempre. É impossível ter qualquer tipo de convivência no casamento, de amizade, de trabalho, numa relação de professor, em qualquer tipo de relacionamento, se a pessoa não consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, precisa fazer um exercício grande de fé, de trabalho íntimo, tendo obviamente cuidado, né, com os seus limites e com o seu tempo, mas é importante perceber que o perdão ele é um remédio e é uma libertação para quem perdoa. Muitas vezes não é, na maioria dos casos não é para quem precisa de perdão. O sexto e último mandamento é não julgar jamais. Aqui está a síntese, a espinha dorsal, a mola mestra do que é o exercício da justiça enquanto ser cristão. Nós não temos o direito de julgar ninguém, porque a gente não sabe qual é o momento evolutivo que aquele irmão está, o que ele está passando, o que ele está sofrendo, quais são as suas dores, quais são as suas agruras. Então, ter um encontro com Cristo, posicionar-se verdadeiramente como cristão, é observar cada um desses mandamentos aqui e aplicar em cada uma das nossas ações, aplicar em cada um dos nossos julgamentos. É ter um olhar crítico mesmo e cuidadoso para com a nossa conduta e para com a nossa existência, porque isso é essencial para o nosso processo evolutivo. É dizer, será que isso que eu estou fazendo, será que isso que eu estou dizendo, será que isso que eu estou pregando, será que isso que eu estou defendendo é coerente com a minha atitude de cristão? Precisamos observar isso no nosso comportamento e no comportamento daqueles outros que se dizem cristãos, porque o que nós observamos também é um elenco e um conjunto de atitudes absurdas de pessoas que se dizem cristãos e com as quais nos confrontam. É um incentivo, inclusive, para que muitas pessoas se afastem desse Cristo que foi pregado para elas, esse Cristo que julga, esse Cristo que empareda as pessoas, esse Deus intolerante, esse Deus implacável, né, que as pessoas costumam vender, e isso afasta as pessoas desse convívio com a sua própria religiosidade e tira delas a bênção de poder absorver na plenitude o que são verdadeiramente os ensinos libertadores do Evangelho. Então, desses mandamentos aqui de Jesus, eis que ele, no próprio Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, verso 19, fala: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, pregar o Evangelho, né? Seguir, dizer que segue o Evangelho e adotar uma postura diferente, uma postura intolerante, com falta de empatia, com falta de acolhimento, na verdade é uma hipocrisia, é atentar contra o próprio Evangelho. Quando no evangelista João diz, no começo, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: Jesus é o verbo que se fez carne. Significa que a diferença entre aquilo que Jesus dizia e aquilo que ele fazia era nenhuma. Ele personificava e ele agia exatamente como ele falava. Essa semana, no estudo lá na Cidade Ocidental, quando nós conversávamos sobre esse caráter, né? Estávamos conversando sobre esse caráter do Cristo revolucionário, do quão foi revolucionário o momento dele, quando ele socorre a mulher que estava em vias de ser apedrejada, quando ele conversa com a mulher
né, samaritana à beira do poço, né, quando ele chega no templo e ele confronta a hipocrisia dos fariseus, dos cambistas que estavam no templo, né, e ele derruba as mesas dos cambistas e diz: eis que o Senhor havia dito que a minha casa seria casa de oração para todos os povos, e vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. E aí um irmão perguntou: por que então que ele não se defendeu na hora que ele estava sendo julgado e a multidão preferiu Pôncio Pilatos, a multidão que ele defendeu, a multidão que o seguia, porque ele acusava os fariseus, ele chamava os fariseus, os saduceus, confrontava essas pessoas com a sua hipocrisia, e o povo ficava fascinado. Em várias passagens do Evangelho a gente vê que todas as vezes que ele pregava, todas as vezes que ele falava, o povo ficava fascinado com as coisas que ele dizia, porque ele falava de um mundo de amor, ele falava de um mundo de misericórdia. Em uma sociedade onde você valia pelos postos que possuía, pelo conhecimento que tinha, pelos bens que você armazenava, ele dizia: bem-aventurados os mansos e humildes, pois eles herdarão o céu. E aquilo caía como um bálsamo no coração das pessoas, porque as pessoas tinham esperança de que em algum lugar e em algum tempo elas, ao invés de se sentirem castigadas, eram muito amadas por um Deus infinitamente bom, misericordioso e justo. E foi a partir do contato que teve com esse Cristo que Paulo afirmou: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E na carta a Gálatas ele fala: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então nós nos perguntamos, diante da nossa postura enquanto cristãos, para analisar alguns fatos do nosso cotidiano e da nossa sociedade: o que a fé tem a ver com as obras e com a nossa postura enquanto cristão, e o que tudo isso tem a ver diante da justiça? O que nós podemos refletir em relação ao que tem acontecido no nosso país ultimamente, justamente com relação à nossa atitude de justiça? Vamos pegar alguns fatos aqui. Essa semana o STF está votando, começou a votar o texto, a provocação que ele recebeu a respeito da criminalização da homofobia. Nós sabemos que tem sido realizado no Brasil, é o país hoje que mais mata pessoas por sua condição, por sua opção afetiva, E diferentemente de outros casos, esse é um tipo de crime que tem a ver com intolerância, tem a ver com a falta de respeito, com a falta de acolhimento. E aí a gente se pergunta: o que isso tem a ver com justiça? Eu me lembro que há um tempo desse atrás, quando estava em discussão na Câmara o projeto que falava da união civil, que as pessoas diziam que era o casamento homossexual. Na verdade, qual era o propósito do projeto? Era para que as pessoas que tivessem uniões homoafetivas estáveis pudessem usufruir dos mesmos direitos das pessoas que eram casadas no civil. Isso significa poder compor uma renda junto para poder financiar o imóvel, colocar o companheiro ou a companheira como dependente de um plano de saúde, como herdeiro, poder exercer todos os direitos que alguém que tem uma vida que é casado no civil pode exercer. Era isso. O projeto, até pelo Estado ser laico, deve ser laico, ele na verdade tratava de uma questão de direitos civis, e garantir a manutenção dos direitos civis é uma forma da gente exercer os direitos humanos, e respeitar os direitos humanos é uma forma de exercer a nossa cristandade. A gente não pode esquecer que todos nós seguimos um modelo e guia que foi, no final da sua vida, um preso político. A vida inteira foi perseguido como político, foi preso como preso político, foi torturado, foi assassinado como preso político, porque as coisas que ele dizia incomodavam as pessoas que estavam no topo da pirâmide social. E isso é uma coisa tão... isso no nosso dia a dia é tão importante, que nesse caso, por exemplo, da União Civil, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de material de construção, e tinha muita gente humilde que trabalhava mesmo na construção civil. E tinha um senhor que eu tinha um carinho imenso por ele, era mestre de obra, uma pessoa muito gente boa. E aí um dia a gente no refeitório estava passando o jornal, passou uma matéria sobre os projetos da União Civil, e aí ele ficou muito indignado. Ele falou: mas rapaz, como é que pode esse pessoal aí está querendo casar agora, casamento de boiola, e enfim. E aí eu estava sentado, como eu era uma pessoa que eu tinha muito carinho, eu sentei com ele e falei: deixa eu te contar uma história que aconteceu com um conhecido meu. Rapaz, os pais descobriram que ele era homossexual e o pai expulsou ele de casa.
Ele ficou muito tempo na rua, ficou muito tempo sem ter para onde ir, até que por fim ele encontrou o companheiro, foram morar juntos, ele e o companheiro, então, e aí os dois ali trabalhando juntos, o companheiro dele tinha um empreguinho melhor, mas aí o companheiro dele adoeceu, né? Ele na época não tinha plano de saúde, tinham toda a dificuldade, viveram juntos muitos anos, construíram lá a casinha, o companheiro dele morreu e ele ficou sozinho. No que ele ficou sozinho, os parentes do companheiro dele, que não admitiam ele porque ele era homossexual também, entraram na justiça para poder requerer os bens dele, a casa, e ele, além de ter perdido o companheiro, ia perder tudo que ele tinha, porque a casa estava tudo financiado no nome do companheiro dele. E ele foi parar no olho da rua, também ficou doente, entrou em depressão. Falei, agora eu pergunto para você, você acha que isso é justo? E aí quando eu coloquei nesses termos para ele, eu vi que ele ficou estático, assim, eu vi que ele se emocionou, ele falou, nossa, mas isso é muito injusto. A família não quis apoiar, não quis cuidar, e na hora que o outro mais estava precisando, ele ficou abandonado. Eu falei, pois o projeto de união civil se trata disso, se trata da gente pegar e entender a situação, que aquilo ali, o que estava em risco era um direito civil. A palavra misericórdia, que tanto foi pregada por Jesus e que tanto foi ensinada e que está na síntese, está no âmago de todo ensinamento dele, significa colocar o nosso coração na miséria do outro. Misericórdios, né? De córdios, de coração. Então, entender, ter essa atitude empática é preponderante e ela é fundamental para a nossa condição de cristão. O cristão que aponta o dedo, que não entende a dificuldade que o outro passa, que não entende o sofrimento que o outro passa, não entendeu ainda qual que é a mensagem do Cristo. É a mesma coisa quando a gente a gente vê pessoas defendendo, por exemplo, perseguição, né, aos acampados sem terra, que eu sou agrônomo, hoje eu posso dizer, é o movimento que mais produz alimentos orgânicos sem agrotóxicos no país. Existem diversos assentamentos bem colocados, bem situados, que funcionam bem, e no entanto é um movimento que ainda é estereotipado, estigmatizado e perseguido, porque são pessoas que simplesmente querem ter o direito à terra, o direito de produzir. E se a gente olhar, né, quando o movimento começou a ter alguma visibilidade, foi até na época de uma novela da Globo, tinha um personagem que era um personagem muito caricato, que era o Tião Galinha. E o Tião Galinha falava, mas como é que pode isso? Deus, quando fez o mundo, não deu terra de papel passado para ninguém. Como é que tanta gente tem tanta e tanta gente não tem nada, nem um pedacinho para plantar o que dá de comer para sua família? Então, essa atitude de chegar e enxergar, de questionar as injustiças do mundo, de questionar as desigualdades, as injustiças da sociedade, esse nosso papel diante da justiça é também um papel que cobra de nós uma postura enquanto cristão. É impossível você ser cristão e admitir que possa existir fome, que possa existir miséria em um planeta que tem todos os recursos para poder acolher e não deixar que ninguém passe fome, que ninguém passe por dificuldade, que nenhuma criança durma na rua. Nós vivemos numa sociedade hoje que constrói garagens e prédios de garagem imensos para poder guardar os carros enquanto as pessoas estão dormindo na rua. Nós vivemos uma sociedade onde ontem um rapaz, um segurança brutamontes imenso, estrangulou um rapaz deficiente mental de 19 anos de idade porque o direito à propriedade estava sendo atacado. E muitas vezes a gente vê irmãos nossos nas ruas pedindo esmola, sem ter o que comer, e nesse momento o aparelho repressor do Estado, o braço repressor do Estado, ele não vai em socorro daquele irmão, ele não tem a misericórdia de entender que aquela condição de desigualdade é uma condição desumana, que a concentração de renda, que a concentração de recursos é uma condição desumana, mas o braço repressor do Estado aparece toda vez que a propriedade é ameaçada. Então nós vivemos numa sociedade onde se justifica que uma pessoa mate a outra, inclusive sem ser criminalizada por isso, porque o direito à propriedade foi violado. Alguém rouba, matar uma pessoa é crime, mas matar uma pessoa porque uma pessoa roubou um celular, então na verdade o que está em jogo não é o que é crime, não é o assassinato, é se a pessoa pode morrer e matar por causa de um bem ou não. Nós vivemos numa sociedade onde o braço repressor do Estado e as pessoas acham natural, acham normal que alguém seja morto por ter violado o direito de propriedade. O avanço que se faz, né, esses dias
fiquei estupefato vendo um pesquisador da Embrapa mostrando o mapa do Brasil e mostrando a Amazônia e dizendo que ainda existe muita terra na Amazônia para poder ser explorada, que existe um mercado imenso querendo produtos agrícolas aí do Brasil e o Brasil preserva a terra demais, porque tem muita terra que é dada para quilombola, muita terra que é dada para índio e esse pessoal já tem terra demais e o Brasil precisa crescer, precisa do dinheiro do agronegócio. E aí eu, como cientista, tive que sentar, a gente veio questionar isso, e eu tive que pegar aqui, minha colega Helene é professora, eu tive que pegar a gente para Marmanjo, Barbada e ensinar como é que funciona o regime das águas. Se você não tem floresta na Amazônia, não chove aqui no Cerrado. Você não consegue produzir nada lá se você derrubar para poder produzir soja ou o que quer que seja, porque cada árvore daquela retira do solo e bombeia 1.000 litros de água para a atmosfera por dia. É por isso que no norte do país, em Belém, o pessoal marca encontro antes ou depois da chuva, né? Todo dia chove, porque eles estão rodeados pela floresta. Do momento em que você retira a floresta, você não tem equilíbrio, você vai mexer com a situação do clima no mundo inteiro. E inclusive nas outras regiões onde se planta no Brasil. Então é uma ignorância tremenda você achar que pode destruir o planeta em troca de alguns trocados, que daqui a alguns anos as pessoas que não dão conta de produzir vão estar lá com as suas famílias passando fome em uma terra arrasada, e quem ganhou muito dinheiro com isso bota o dinheiro no bolso e vai embora, porque não tem amor nenhum. Uma pessoa que mata um rio, uma pessoa que dizima todo um ecossistema sem levar em consideração as vidas que estão ali dentro, né, todo tipo de vida. E aí a gente volta, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar cada criatura, né? Se eu nego a pessoa, por causa da opção afetiva dela, os direitos mais elementares, mais fundamentais para que ela possa existir enquanto ser humano com dignidade, eu estou amando esse próximo como a mim mesmo? Eu estou respeitando ele enquanto criatura sagrada? A gente tem assistido uma perseguição imensa contra praticantes de outras religiões, né? Essa semana, uma irmã querida que conduz uma casa, a Fraternidade Cristã, lá no setor Parkway, é uma casa de irmãos de Umbanda, que faz um atendimento maravilhoso lá para a comunidade, faz um trabalho social maravilhoso, faz um trabalho inclusive de preservação ambiental lá. Por causa de denúncia dos vizinhos, a casa foi fechada essa semana pela AGFIS. Então esse final de semana, por exemplo, eles tinham trabalho espiritual, tinham atendimento, dão um curso de RAI que atende as pessoas que vão lá para poder tomar o passe, não vão poder funcionar porque vizinhos fundamentalistas inventaram um monte de denúncia e encontraram ressonância disso em setores conservadores da nossa sociedade, né, que apontam o dedo e julgam, e simplesmente foram lá e fecharam. Tem outros templos lá que também funcionam, que também fazem barulho e não foram incomodados. Esse pessoal que professa religiões de matriz africana, então foram lá e foram incomodados por causa do preconceito de gente que se diz cristã, de gente que se diz seguidora do Cristo, de gente que vai no domingo na igreja e diz que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós não podemos nos permitir essa hipocrisia enquanto cristãos. O nosso olhar precisa ser um olhar atento e um olhar que lance critério sobre todas as situações onde a gente se veja confrontado. Aquilo que eu estou defendendo ameaça a vida do próximo, aquilo que eu estou defendendo ameaça a condição dele sobreviver com dignidade. Vamos entender, se eu pegar um casal jovem, né, recém-casado, e pegar esses dois e botar no meio de uma floresta e falar, se vira, será que eles vão demorar muito para morrer de fome? Não sabem plantar, não sabem viver da floresta, não conhecem nada daquilo ali, não tem nada a ver com a cultura deles. E se eu pegar uma família de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, né, e puser para morar em uma kitnet em Águas Claras, eles vão sobreviver quanto tempo? Em quanto tempo eles vão estar nas esquinas pedindo esmola ou roubando para poder comer? Aquele lá é o ecossistema deles, é a forma com que os ancestrais deles aprenderam a cuidar da terra, a lidar com a terra. E todos os estudos que foram feitos, inclusive aeroespaciais no Brasil, comprovam que nas regiões onde você tem assentamento de sem terra funcionando, quilombos, remanescentes quilombolas funcionando, aldeias indígenas funcionando, que estão lá, que estão bem, que estão em equilíbrio, são as regiões que mais têm preservação ambiental, porque eles sabem que se eles pararem de preservar aquilo ali, eles vão sucumbir. Vocês já devem ter conhecido um chefe brasileiro muito famoso, que é o Alex Atala,
E o Alex Atala ele tem um trabalho muito interessante de descobrir esses ingredientes, esses temperos brasileiros. E ele vai muito na Amazônia, ele faz muitas temporadas de imersão na Amazônia. E aí ele conta que no começo, quando ele começou a frequentar, a primeira vez que ele foi na aldeia, ele viu o pessoal vivendo lá de maneira muito simples e tudo. E aí ele se condoeu, e de uma outra vez que ele voltou, ele levou um monte de cesta básica para o pessoal. Levou a cesta básica e tudo, e aí um tempo depois ele voltou, ele encontrou a aldeia toda suja, com papel, com embalagem jogada e tudo. O pessoal, mas ele, nossa, mas como que isso aqui está sujo? E aí uma das pessoas falou para ele, a culpa é sua. A culpa é sua porque você quis incutir a sua cultura para a gente, e aqui o nosso lixo a gente joga no mato, a casca de banana a gente joga no mato. Aqui o lixo aqui que a gente produz, a gente recicla, né? No momento em que você vem com a sua cultura e traz o alimento ultraprocessado para a gente, não é da nossa, não tem lixão aqui, você vai fazer o quê? Então é muito importante que a gente possa respeitar a condição e o direito do outro de existir dentro do seu contexto, de respeitar o seu período evolutivo, de respeitar o seu caminhar, de respeitar a sua jornada e acolher. Eu não tenho direito de interferir na vida de ninguém se não for verdadeiramente para ajudar, mas ajudar de maneira empática, ajudar sem julgamento, né? Eu recebi a notícia essa semana que alguns frigoríficos em Santa Catarina já deram férias coletivas, já foram mais de 200 trabalhadores que receberam férias coletivas, foram para casa porque os países árabes suspenderam a importação de carne de frango desse estado. É uma retaliação à ameaça que foi feita de mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Porque isso sinalizaria, como aquela é uma região de conflito, isso sinalizaria que o Brasil seria um dos únicos países do mundo a não reconhecer, a não estar neutro dentro daquela condição e adotar uma atitude de franca preferência pelo Estado de Israel, que vai contra toda a história da diplomacia mundial. E o Brasil é o quê? O coração do mundo e a pátria do Evangelho. É o local onde todas as pessoas deveriam viver em paz e se sentir em paz para manifestar a sua afetividade, a sua religiosidade, né? Eu me lembro de um palestrante falando que uma vez ele estava na 25 de março e ele estava conversando com um rapaz que era coreano, e esse rapaz dizia que já tinha morado na Alemanha, que já tinha morado na Inglaterra, que na Alemanha ele brigava muito com os chineses, que brigava com o pessoal da outra Coreia, que brigava muito com os japoneses, aí ficou tanto tempo no lugar, tanto tempo no outro, e no Brasil ele já estava há 5 anos. E aí o moço perguntou para ele, e daqui você pretende ir para onde? Ele falou, daqui eu não saio mais não. Porque aqui em frente tem um coreano, aqui do lado tem um japonês, ali tem um árabe, aqui tem um muçulmano, e convive todo mundo nesse espaço aqui, e as pessoas vivem em paz, vivem bem. Não importa, assim, como eu sou acolhido, como eu me sinto acolhido, eu não tenho motivo para esmagar o que pensa diferente de mim. Então esse é o nosso propósito enquanto país. E as pessoas estão nos transformando em uma sociedade intolerante, em uma sociedade sem empatia com ninguém, que quer padronizar as pessoas, que quer enquadrar todo mundo no modelo de pensamento único, sendo que não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez perfectíveis e nos fez únicos, cada um com a sua essência, cada um com o seu brilho, cada um com a sua qualidade, para que pudéssemos juntos somar e dar as mãos, a nossa contribuição para a construção de um mundo mais empático e de um mundo mais fraterno. E por que essa história de mudança da embaixada? Porque um segmento de evangélicos, de pentecostais, acredita que Jesus só vai voltar depois que Israel tomar posse da cidade de Jerusalém. Então é uma condição para que Jesus volte, né, que Jerusalém pertence a Israel. Bom, nós espíritas acreditamos que Jesus vai voltar? Nunca foi, né, Elaine? Nunca se foi. Mas nós acreditamos que nós vamos herdar e vamos transformar esse mundo, porque ele sai da condição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é isso? E isso é impossível de se atingir se nós não exercitarmos a nossa condição ativa de cristãos que acreditam na justiça e que não compactuam com nenhum tipo de intolerância, com nenhum tipo de desrespeito, que valorizem qualquer outra coisa além de valorizar a própria vida, além de valorizar o outro, né? Tem uma história interessante que o Frei Beto conta, que numa determinada aldeia do Xingu, no início do século,
um grupo de padres missionários visitou uma aldeia que tinha como característica a vivência espiritual, um momento em que eles reuniam os homens no centro da aldeia e tocavam uma flauta, e ali naquele momento eles se congraçavam, né, se concentravam, se espiritualizavam, e as mulheres ficavam nas suas casas junto com as crianças, e era um momento também que elas se espiritualizavam e confraternizavam com as crianças. E aí esse grupo de padres chegou, reuniu os homens, disse que aquilo era uma hipocrisia, que aquilo era uma heresia, que aquilo era uma idolatria. Chamaram as mulheres, chamaram as crianças, que vieram obrigadas, porque sabiam que aquilo era uma falta de respeito com a condição, com a cultura deles, e diante da aldeia ele quebrou a flauta e depois pregou para as pessoas o Cristo presente na hóstia consagrada. E aí o Frei Beto, que é quem conta essa história, ele pergunta: o que impede que indígenas invadam hoje uma igreja, vão até o sacrário, abram lá onde está a hóstia consagrada e rasguem todas as hóstias, porque vão dizer que aquilo é uma hipocrisia também? É a falta de uma brigada, é a falta de ter a força da opressão do lado deles, né? Em um outro episódio ele conta de um líder indígena da Guatemala que os missionários converteram toda a tribo, e esse que era o pajé, era o xamã da tribo, ele se recusou a ser batizado, e aí condenaram ele à morte, puseram ele na fogueira para ser queimado, e na hora que ele ia estar sendo queimado, eles falaram para ele: olha, se você aceitar ser batizado, se você aceitar Jesus, a gente está te dando uma última oportunidade para você aceitar Jesus. E aí ele falou: tá, se eu aceitar ser batizado, vocês me soltam? Não. A sua sentença já está dada. O que a gente está dando para você aqui é a oportunidade de você salvar sua alma, de você ir para o céu. Ele: tá bom. Os senhores, quando morrer, os senhores vão para onde? Nós vamos para o céu. Então me manda para outro lugar, porque eu não quero ir para o mesmo lugar que os senhores vão. Então é essa condição, que tipo de cristão que nós estamos sendo, que tipo de cristandade, que tipo de evangelho que nós estamos pregando. Eu estava lendo ali antes a coisa belíssima de São Francisco, que ele diz, né, para a gente sempre pregar o evangelho e sempre que for necessário usar também as palavras, porque é o exercício do nosso dia a dia, é o exercício da nossa condição de cristão, de não compactuar com injustiça, com nenhum tipo de preconceito, com nenhum tipo de violência, com nenhum tipo de intolerância, com nenhum tipo de exclusão, né? Nós não podemos compactuar com nada disso, porque nós somos seguidores de um homem que foi revolucionário, de um homem que deu a vida para que houvesse justiça, para que todas as pessoas se sentissem amadas, se sentissem acolhidas, se sentissem filhos de Deus. Nós espíritas também, volta e meia, andamos cometendo algumas sandices, né? Eu fiquei horrorizado com uma pessoa que me mandou uma mensagem. Eu não vou polemizar com isso. Quem pensar ou acreditar diferente de mim, eu peço desculpas, mas eu não penso assim. De uma pessoa falando que a tragédia de Brumadinho, na verdade, teria sido um resgate de dívidas coletivas, de pessoas que tiveram cometido erros no passado. E volta e meia, quando tem um desencarne coletivo, aparece alguém com uma teoria dessa. E para mim isso é uma coisa que carece completamente de sentido. Isso para mim foge de toda a lógica do amor e da misericórdia divina. Então, assim, nós acreditamos em um Deus que é um Deus misericordioso, nós sabemos que nós estamos sujeitos sim à lei de causa e efeito, mas que, segundo consta no próprio livro dos Espíritos, nós não temos o controle de todas as coisas, nós não temos o controle de tudo. Então aqueles que foram responsáveis pelo que aconteceu vão ter que responder, se não diante da lei dos homens, pelo menos diante da lei de Deus, vão ter que responder. Agora imagina o que é a dor de uma mãe, de um pai, de alguém que perdeu os familiares, o esposo, a esposa, numa tragédia daquela, ouvindo da boca de alguém que se diz cristão, que a pessoa está pagando por uma coisa que ela fez em outra vida. Então é assim que a gente exercita a nossa cristandade? É assim que a gente pode dizer que acredita, né, que segue um modelo e guia que era, acima de tudo, misericordioso? Não acho que seja a melhor maneira de exercer a nossa espiritualidade. Então, ser empático, acreditar no outro, cuidar do outro, amparar, acolher, é uma condição essencial do exercício da nossa cristandade. Eu peguei um trecho de uma música de um cantor maravilhoso, que é o Padre Zezinho, que ficou na minha memória afetiva, que quando eu era criança, eu saí de casa muito cedo,
saí com 16 anos de idade, mas quando eu era criança, aos domingos, minha mãe geralmente costumava colocar, e tinha uma coisa já no meu coraçãozinho revolucionário, que eu achava lindo um trecho de uma música dele, que ele falava, a música chama Por um Pedaço de Pão, quem gosta do Padre Zezinho, né, deve lembrar, é uma das músicas mais famosas dele, e ele fala uma coisa que deveria ser um mantra para todos nós que somos cristãos, principalmente para aqueles que se dizem cristãos e pregam uma teologia de prosperidade, né? Uma teologia de se ficar rico, né? Aqui, né? Acreditam que tem um Deus vingativo que te pune com câncer ou com uma doença ou com o desregramento da sua família ou com o desemprego ou com a miséria se você não fizer tudo enquadradinho do jeito que ele quer, ou então te premia com um carro novo, enchendo seu bolso de dinheiro se você fizer exatamente aquilo que ele quer. Então o Padre Zezinho fala na música assim: por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida. E por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. É impossível ser cristão e compactuar com a injustiça. E para finalizar, dentro dessa ótica do se converter, né, eu peguei uma das passagens mais emblemáticas que tem do Evangelho, que é o momento supremo do suplício, quando Cristo está na cruz entre os dois ladrões. Então o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versos 39 a 43, cita esse fato, cita essa passagem. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu ainda nem temes a Deus, estando mesmo em condenação? E nós, na verdade, com justiça condenados estamos, porque recebemos o merecido pelos nossos feitos. Mas este mal algum fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitos irmãos pegam essa passagem e justificam esse converter-se, esse batizar-se, como o momento em que você aceita, e esse se tornaria o momento da redenção, né? Tudo que você fez ali para trás foi apagado, foi perdoado, porque Jesus te escolheu, né, te privilegiou naquele momento, para que você não tivesse que responder por aquilo que você fez. Essa passagem ela tem uma curiosidade histórica, porque existem algumas discussões e alguns embates a respeito dessa tradução. Você sabe que naquela época, na sociedade de Jesus, se falavam pelo menos 4 idiomas. Então, no templo se falava o hebraico, né, para se ensinar as escrituras. Nas ruas o povo falava o aramaico. Como estavam sob o jugo de Roma, se falava o latim. E o inglês da época era o grego, era a língua onde se fazia negócios. Então imaginem que todos os textos, inclusive os evangelhos, precisavam ser copiados em imensos pergaminhos por profissionais muito requisitados e muito bem remunerados, que eram os calígrafos, os escrevinhadores. E essas pessoas, eles recebiam por caractere. Então, para economizar espaço nos pergaminhos e para economizar dinheiro na hora de copiar os livros sagrados, eles copiavam as coisas sem espaço. O idioma não tinha vogais, era para evitar que se pronunciasse o nome de Deus, ele era aquele cujo nome não poderia ser pronunciado, e não tinha também sinais de acentuação, né? Não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha 2 pontos. Então vocês imaginam o que era traduzir um negócio desse em que você contava, tinha que ter a quantidade exata de caracteres, porque você copiava um pergaminho muito grande, você tinha condição de contar, né, na horizontal e na vertical, você calculava, né, fazia a multiplicação, sabia quantos caracteres tinha naquele pergaminho para poder remunerar a pessoa que copiava. Então, nesse trecho é de se perguntar, no momento em que Jesus fala, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele poderia também ter dito, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, existe um conflito aí de tradução em que a gente não sabe exatamente o sentido daquilo que ele quis dizer. E alguns textos que eu busquei estudar dizem o seguinte, que na verdade, isso faz mais lógica, eu acredito, para nós espíritas, o que Jesus quis dizer para o ladrão naquele momento é que
partir do momento que ele, que também estava blasfemando junto com o outro ladrão, reconheceu a condição de inocência de Jesus e esqueceu da própria dor e se compadeceu da dor dele, do sofrimento como inocente, esse foi o momento do despertar do ser cristão. E foi isso que Jesus quis dizer para ele: agora se inicia para você uma nova caminhada, porque a luz da misericórdia acendeu dentro de você, a luz da empatia, a luz do respeito, a luz do acolhimento, a luz de se indignar diante de uma injustiça, de ver um inocente ser crucificado do seu lado. Então, a partir desse momento, você se ergue da sua escuridão, da escuridão do seu egoísmo, e inicia a sua jornada de evolução para se tornar uma nova criatura. Então, esse eu acredito que deva ser o grande sentido para nós. O momento da conversão é o momento do despertar, é o momento em que a gente olha para o outro com um sinal de amor, com um gesto de acolhimento, e passa a reconhecer nele, nas suas dores, as dores que também são nossas. E a gente passa a viver junto com ele os seus sonhos, as suas conquistas, as suas alegrias, a cantar suas músicas, a celebrar suas festas, a idolatrar seus poetas, a estar junto com ele naquela condição de ser humano, nessa trajetória de evolução espiritual que faz de nós, seres humanos, a partir do momento em que a gente tem a condição de enxergar aquele que caminha ao nosso lado como um filho de Deus, que independentemente das suas escolhas, tem direito à proteção e tem direito à felicidade, tanto quanto nós temos e quanto nós queremos. E não transigir dessa dignidade, desse senso de justiça, é o que faz do nosso coração um coração verdadeiramente revolucionário e cristão. E para encerrar, eu quero ler aqui um texto de Emmanuel, o livro Vinha de Luz, capítulo 161, título Cristãos. Ele faz uma exegese do versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. Os escribas e os fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo e, naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, para Jesus, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, todavia eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Eu vivi no ano passado, pessoas que passaram o ano inteiro falando mal das cotas para os alunos de escola pública poder entrar nas universidades, e falando mal do Bolsa Família, das pessoas que, inclusive, no interior, no Nordeste, em regiões muito pobres, recebiam muito pouco para ter um mínimo de dignidade. E aí essas pessoas que passaram o ano fazendo isso vieram me procurar para ajudar a fazer cesta básica para distribuir para os outros. E aí eu não resisti, porque como eu ainda sou um ser em evolução, ainda estou muito longe, falei: meu irmão, você não acha que é muita hipocrisia da sua parte defender, negar um mínimo de dignidade para pessoas que sempre foram maltratadas, sempre foram colocadas à margem da sociedade, desde antes de nascer, já nasceram numa condição de desigualdade, e agora você, para aquecer, passar esse verniz de caridade, de pessoa evoluída, você quer manter esse irmão na condição de subalternidade, de subserviência, para poder atender mais ao seu orgulho? Eu não acho que isso seja uma atitude cristã. E aí eu encerro com o versículo que
inspirou esse belíssimo texto de Emmanuel, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, e que eu quero que a gente guarde no coração e na memória para sempre. Em verdade vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, muita paz, que nosso Senhor possa abençoar e proteger imensamente cada um de nós e por todo o nosso caminhar eterno. Muito obrigado.